Senhoras e senhores, bom dia. Iniciaremos agora o terceiro e último dia do primeiro Congresso de Gestão da Amazônia, uma realização da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo com a Universidade do Estado do Amazonas. Daremos início às programações científicas do Congresso. Convidamos para conduzir o painel 3 com o tema Governança, Políticas Públicas e Incentivo, o pesquisador do INPA, Adalberto Luiz Val. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. Essa minha tarefa aqui hoje é uma tarefa difícil. Substituir o professor Jacques. Mais perto. Substituir o professor Jacques com a sua capacidade de síntese e de visão é uma tarefa extremamente difícil. E coordenar um painel com a importância desse que nós vamos ter agora torna para mim um desafio ainda maior. Nesse painel nós vamos discutir basicamente a questão de governança. Como conectar adequadamente comunidades numa situação territorial como essa que temos na Amazônia, quase 60% do território brasileiro, algo em torno aí de 7 milhões de quilômetros quadrados. Os governos, as academias, as informações, como desenhar políticas públicas indutoras que possam fazer essa conexão de forma adequada, como levar a população desta região, como disse ontem, 25 milhões de pessoas do lado brasileiro, cerca de 40 milhões no bioma amazônico como um todo, a se adequar num sistema, num cenário que se desenha para o mundo moderno. Com vários acordos internacionais, mencionamos ontem o Acordo de Paris, as CNDs, mencionamos a questão da Agenda 2030, enfim, um conjunto imenso de acordos e direcionamentos internacionais que os países deverão, na realidade, produzir as suas informações relativas à aderência a esses acordos todos. Nós temos 3 painelistas que vão abordar esses temas com diferentes características e eu gostaria de ressaltar algumas pouquíssimas características de cada um deles, porque são pessoas notáveis que têm contribuído com diferentes aspectos relacionados à governança e à sustentabilidade nos mais variados espaços da sociedade e, portanto, a gente levaria aqui um tempo considerável para relatar as contribuições de cada um deles, mas vou começar com o professor Cláudio Pádua. E Cláudio é formado em 2 coisas muito interessantes. Ele é administrador e é biólogo. E faz um trânsito entre uma e outra área como ninguém. Como biólogo, eu próprio tenho uma dificuldade imensa para entender algumas coisas da administração. Acho até que, Cláudio, deveria eu próprio fazer um curso de administração, mas como a gente tem a sua competência, tá certo? Eu confio demais naquilo que você tem produzido. Cláudio tem doutorado pela Universidade da Flórida em Gainesville e é presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas e também o vice-presidente lá
ele é vice-presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas, tem um curso de pós-graduação lá, bem interessante também, me lembro bem desse curso de pós-graduação, e um detalhe bem interessante é que ele foi recentemente indicado como o herói do planeta pela revista Time, por conta do seu trabalho em relação à conservação da biodiversidade. Nós juntos atuamos num conselho da Amazônia para a empresa Natura e por isso a gente tem interagido bastante. Cláudio, por favor. O segundo painelista é o professor Augusto César Barreto da Rocha. Ele é professor da Universidade Federal do Amazonas e trabalha com um aspecto extremamente interessante, que é a questão do desenvolvimento, tá certo? As características para um território como a Amazônia, como é que se pode implementar políticas desenvolvimentistas para essa região. Quais são as características necessárias dos projetos desenvolvimentistas dessa região? Algumas características do professor Augusto, que eu tenho certeza que muitos de nós já conhecemos, principalmente porque convivemos com o professor Augusto aqui no dia a dia, é a sua sempre disposição para compartilhar conhecimentos e empreender e escrever. Eu acho que são características natas dele. É um cidadão do mundo, possui doutorado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, mais recentemente, tem um certificado em Estratégia de Inovação e Gestão e Liderança pelo MIT. Professor Augusto, por favor, se junte a nós. E, por fim, o professor Peter Poschen, da Universidade de Freiburg. Peter fala fluentemente o português, tem transitado bastante aqui no Brasil. Ele foi diretor do International Labour Office, que ficou em Brasília, de 2009 a 2015. Seus interesses de pesquisa são os componentes sociais do desenvolvimento sustentável, aspectos sociais da terra e uso dos recursos, efeitos da mudança climática no mercado de trabalho e nas áreas sociais, empregos verdes e ecologização de empresas. Ele publicou um trabalho recentemente, um livro muito interessante que tem tido um impacto bastante significativo, que é chamado Trabalho Decente, Empregos Verdes e Economia Sustentável, Soluções para a Mudança Climática e o Desenvolvimento Sustentável. Faz uma conexão entre essas, transitando por essas áreas, faz uma conexão entre elas bastante interessante. Foi publicado pelo Greenleaf Publishing do Reino Unido. Portanto, peço a vocês também uma salva de palmas para o professor. Bom, nós vamos começar com as considerações do professor Cláudio Pádua. O assunto dele, o foco do assunto dele está relacionado à implementação de políticas públicas na Amazônia. E acho que o Cláudio vai abordar esse assunto não pelo lado dos grandes problemas sem solução, mas ele vai usar exemplos positivos que nós já tivemos no Brasil para poder abordar essas questões. Ou seja, ele vai inverter esse processo e tratar isso de forma relativa ou comparada
com as questões recentes. Por exemplo, uma delas, a questão do uso do etanol como um biocombustível, um sistema que eu diria um dos exemplos de sucesso, um case de sucesso mundial com relação à questão dos combustíveis. Então, eu queria que o professor Cláudio, além disso, nos contasse um pouco quais são as lições extraídas desse êxito, cujos benefícios ambientais são inquestionáveis. Com base nesse êxito, quais são os fatores que inibem êxitos semelhantes no campo da biodiversidade no bioma amazônico? Como assegurar a fixação de pessoal qualificado na região para que a gente possa, de fato, implementar essas características todas? Professor Cláudio. Muito obrigado, Adalberto. Gentil apresentação. Queria também agradecer aos organizadores pela oportunidade de estar aqui, professor Jaque e todos os demais organizadores. Eu queria começar falando para vocês das 5 maiores empresas do mundo em valor de mercado. Se vocês pegarem a lista da revista Fortune, com a lista das maiores empresas do mundo em valor de mercado, vão encontrar Apple, fabricante de computadores, a Alphabet, que é a empresa do grupo Google, a Microsoft, o Facebook e a Amazon.com. As 5 maiores empresas do mundo hoje não têm mais nada a ver com recurso natural. Tem a ver com conhecimento. Tem a ver com cabeça. E essa é a tendência no mundo. A tendência do mundo é que as empresas que detêm conhecimento são as empresas mais fortalecidas no mundo, e é nesse caminho que eu acho que a gente tem que ir. Agora, se eu continuar na lista, vocês vão ver que ainda tem nessa lista uma grande quantidade de empresas com este mesmo foco. No entanto, o Brasil e outros países tropicais, depois da Segunda Grande Guerra, principalmente pelos acordos de comércio internacional e por causa de uma certa condução do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e isso está muito bem descrito em 3 artigos da economista Graziella Chetininsky, da Universidade de Colômbia, em Nova York, a gente seguiu o rumo de ser fornecedores de alimento e de recursos naturais. Então, os países tropicais foram mais ou menos conduzidos, o mundo foi mais ou menos conduzido a se dividir em 2 pedaços. Países tropicais vão nos fornecer alimento e recursos naturais, países não tropicais vão nos fornecer conhecimento, produtos industriais sofisticados e serviços. E nós caminhamos nesse caminho. Quem não caminhou nesse caminho entre os países tropicais? Os tigres asiáticos, os pequenos países tropicais asiáticos que resolveram entrar na era do conhecimento porque não tinham um território muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles investiram maciçamente em formação de pessoal, em conhecimento e etc. E isso gerou para eles um diferencial muito grande, positivo. O terceiro ponto que eu queria fazer com vocês, nessa primeira fase aqui, é baseado em artigos escritos por 2 economistas, um chileno e outro venezuelano, mas ambos professores na região de Boston, nos Estados Unidos. Um é professor do MIT e outro é professor de Harvard. Se chama Hidalgo e Rossman. E eles fizeram 2 artigos que são muito interessantes, falando do que eles chamam de Lego do desenvolvimento. Você sabe o que é Lego? O jogo de montar pecinhas, né? Então, eles falam do Lego do desenvolvimento. Eles dizem que o desenvolvimento no nosso planeta funciona como um jogo de Lego. Raramente alguém consegue desenvolver alguma coisa a partir de um pensamento abstrato.
Em geral, os avanços no desenvolvimento, os avanços da pesquisa são feitos a partir de conhecimentos existentes. Pessoas que são capazes de juntar um e outro conhecimento e criar um conhecimento novo. E isso gera um avanço. O que eles dizem é que quando você tem um jogo de Lego muito grande, você consegue fazer aviões, tratores e etc. Quando você tem uma caixa de Lego muito pequenininha, você consegue fazer um cubo, no máximo. Então, se você não tiver as peças para montar o seu desenvolvimento, você vai ficar fadado a fazer coisas, pecinhas pequenas. E aí eu fico pensando assim, mas está bem, então o que isso nos importa? Por que eu quero saber disso? Não, eu quero saber disso porque eu quero saber qual é a caixa de Lego do Brasil. Qual é a caixa de Lego que é importante? O que nós queremos? Qual é a caixa de Lego que nós queremos, que temos, que podemos juntar peças para fazer um desenvolvimento grande? E, para mim, a maior caixa de Lego que nós temos é a biodiversidade brasileira. É na biodiversidade brasileira, e principalmente na biodiversidade amazônica, que está a nossa grande caixa de Lego. E é dela que nós podemos juntar as peças para o novo desenvolvimento brasileiro, baseado no conhecimento. Agora, aí vocês vão me falar assim, mas como é que eu abro essa caixa de Lego? Porque tem que abrir a caixa de Lego, ela está aí, mas a gente não consegue abrir, porque senão a gente já era desenvolvido. Eu abro essa caixa de Lego passando do século XIX para o século XXI. E o que nos faz passar do século XIX para o século XXI? Na minha visão, são 3 coisas. Educação, ciência, tecnologia e informação e empreendedorismo. Se a gente somar essas 3 coisas e juntar a nossa caixa de Lego da biodiversidade, nós vamos pular do século XIX para o século XXI pujantemente. E é na Amazônia que isso vai acontecer. Então, nós temos aqui uma oportunidade, se a gente conseguir montar isso, uma oportunidade enorme. Mas aí, nós vamos ficar pensando assim, mas tá bom, mas nós temos uma dificuldade. Será que nós somos capazes de fazer isso no Brasil? Nós temos o conhecimento, a mão de obra, a formação de pessoas, o nível educacional para fazer isso? E eu aí trago para vocês 3 exemplos, e nós já falamos aqui no pró-álcool e no açúcar, mas eu vou trazer 3 outros exemplos que eu considero muito importantes, que nos mostram que nós somos capazes de fazer isso. O primeiro deles é a Embraer. A Embraer tem por trás dela uma grande escola, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e um empreendedor, que é o Coronel Osiris Silva, que foi quem pegou e levou para frente essa história. E criou uma indústria sofisticada de aviões num país que não tem uma indústria automobilística. O segundo exemplo é a Embrapa. A Embrapa, nos governos da Revolução, criaram a Embrapa, mas foi o presidente Geisel, quem nomeou um jovem ministro da Agricultura, que chegou para ele e disse assim, presidente, se nós queremos fazer um Brasil desenvolvido na área de agricultura, nós temos que investir em conhecimento. E o Geisel respondeu para ele assim, chamava-se Alisson Paulinelli, chama-se, está vivo ainda. O Geisel respondeu para ele assim, você quer fazer isso? Ele falou, quero, então vamos fazer. E aí, Paulinelli conseguiu que o governo tomasse um empréstimo de $200 milhões do Banco Mundial para a criação da Embrapa. E, a partir daí, ele pegou 1.600 jovens brasileiros, recém-formados, brilhantes recém-formados, nas universidades brasileiras e mandou para o exterior para fazer doutorado no exterior. E daí para frente, uma enxurrada de brasileiros foram ao exterior para fazer preparação. E voltaram ao Brasil para trabalhar na Embrapa. E fizeram, ninguém daqui vai negar, fizeram uma revolução na agricultura brasileira. Total revolução na agricultura brasileira para melhor. E a terceira coisa, ponto que eu queria falar para vocês ainda nisso, é o setor florestal brasileiro, no setor de papel e celulose, que é hoje, as maiores empresas do mundo de papel e celulose estão no Brasil. Eu gosto ou não gosto, a verdade é essa. O Brasil é o maior plantador de eucalipto do mundo e tem as maiores indústrias de papel e celulose. De onde é que surgiu isso? Isso surgiu de um senhor chamado Leon Pfeffer. O Leon Pfeffer era um vendedor de apara de papel, mas que teve a brilhante ideia que depois da guerra, ele falou assim, vai precisar fazer papel para a imprensa no Brasil,
nós não conseguimos fazer papel de imprensa, mas nós temos uma série de hortos florestais no estado de São Paulo que foram construídos para as ferrovias paulistas que estavam abandonando a lenha para usar óleo diesel. Então, nós temos um monte de eucalipto plantado aqui que não está sendo usado para nada. Se eu conseguir fazer que eucalipto vire papel, eu vou ficar rico. E ele mandou o filho dele, chamava-se Max Pfeffer, que estava na Europa estudando para ser violinista, para ser músico. E o pai sonhava com um filho músico, e o Max Pfeffer chegou para ele e disse assim: mas papai, eu não vou ser o músico que você quer nunca, eu não sou um virtuoso, eu não consigo fazer isso. Aí, eu quero trabalhar com você. E Leon Pfeffer disse para ele: tá bom, você quer trabalhar comigo, vai trabalhar, mas eu vou te dar uma missão forte de começo. Se você resolver ela, você vem trabalhar comigo. Mandou ele para a universidade onde eu estudei, para Gainesville, na Flórida, com a missão de conseguir fazer fibra de celulose a partir de eucalipto. E com recursos mais ou menos ilimitados do pai para o filho. E que comandou anos de pesquisa na Universidade da Flórida para conseguir que isso acontecesse. E esse é o ponto inicial da indústria de papel e celulose brasileira, que naturalmente envolveu as universidades de Exalc, Viçosa, com centro de pesquisa também. Então, 3 casos fabulosos de mudança completa de paradigma de desenvolvimento a partir de conhecimento, de boas escolas e de empreendedorismo. Aquilo que eu falei que tira a gente do século XIX e leva para o século XX. Agora, nós estamos fazendo isso hoje? Não estamos. As políticas brasileiras são nesse sentido? Não são. Muito ao contrário. Então, se nós queremos fazer uma mudança, nós precisamos caminhar nesse rumo, no meu modo de ver. E acabou o meu tempo aqui, mas eu volto. Não saiam daí. Volto já. Muito obrigado, Cláudio. Bela exposição. Eu gostaria de fazer uma conexão muito rápida com o nosso próximo painel, que vai ser pelo professor Augusto Rocha, da Universidade Federal do Amazonas, que está fortemente conectado com essa parte final da colocação do Cláudio. Conhecimento faz a diferença. E nós precisamos produzir esse conhecimento para a Amazônia. Eu lembrava agora há pouco, dizendo o seguinte: das quase 80 áreas, são 78 áreas que a CAPES avalia de cursos de pós-graduação no Brasil, 30 delas não tem nenhum curso de pós-graduação na Amazônia. 30 delas, áreas inteiras. Entre elas, por exemplo, e eu não preciso dizer da importância dessa área para os senhores, é a engenharia naval. Nós não temos um curso de pós-graduação para formar mestres e doutores para desenhar barcos para a Amazônia, que é o nosso caráter principal na região. Então, o professor Augusto da Rocha vai falar para nós um pouquinho sobre políticas desenvolvimentistas e o bioma amazônico. Como a agenda para isso precisa evoluir para proteger a Amazônia e desenvolver a Amazônia. Um aspecto importante da fala dele, vocês vão notar isso, é a questão da inserção do homem. A Amazônia definitivamente não é só a floresta e os bichos, mas é o homem. São 25 milhões de pessoas do lado brasileiro, tá certo? Então, qual é a política pública de caráter desenvolvimentista que a região norte do Brasil precisa? Quais são os fatores que a inibem? Quais os custos de oportunidades que a gente está perdendo na região por falta de uma política neste sentido? Por favor, Augusto. Bom dia a todos, bom dia, professor. Obrigado pela introdução tão gentil, obrigado ao meu colega aqui de painel também pela bela fala sobre, eu comentei com ele aqui baixinho sobre o Lego, né? A gente tem um grande Lego aqui na Amazônia, e talvez seja esse o maior desafio. O nosso Lego é grande demais e a gente se perde, é muita peça, tem tanta peça espalhada e as pessoas se espalham pelos milhões de peças que nós temos e termina desperdiçando uma quantidade enorme de recursos. Na minha percepção, a gente tem jogado fora bastante recurso aqui na Amazônia ao longo de muitos anos, com um pensamento ruim
é um pensamento inadequado para a nossa necessidade. Por uma falta de necessidade efetiva, nós não reconhecemos que precisamos desenvolver a região, desenvolver o país. Nós repetimos para nós brasileiros, o Brasil é um país rico, o Brasil é um país rico. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. O Brasil é um país pobre, o Brasil é um país com muitas deficiências e um país que precisa ser construído ainda. Me parece que existe um equívoco nessa nossa repetição de riqueza. E também é um país que dá baixa prioridade a essa possibilidade de desenvolvimento. É como se nós não precisássemos do recurso da Amazônia, deixa lá ela fechada. Certa vez eu fiz uma comparação, como se nós tivéssemos um apartamento, e nesse apartamento tem um quarto bem grande, um quarto tão grande que está cheio de obras de arte. Tem algumas esculturas do Rodin, alguns quadros do Renoir, e a gente decide trancar esse quarto e ninguém pode entrar nele. Ninguém pode chegar no quarto, nós não podemos fazer um museu, nós não podemos fazer absolutamente nada porque ele é muito valioso. E sim, a gente vê as pessoas vão arrombando o quarto e roubando as obras de arte, levando para outros museus no mundo. Roubam a borracha, roubam o tambaqui, roubam o cupuaçu, roubam o que for possível roubar. Porque quem não quer roubar obras de arte de um quarto que ninguém está ligando para ele? E esse quarto, por acaso, ele é o maior pedaço da casa. Só o estado do Amazonas é maior que o Nordeste inteiro. Então, as nossas escalas são muito grandes e querer encontrar uma solução para esse mega Lego, como se fosse uma única solução, é um pensamento equivocado. Não tem como ser uma única solução. Não tem como ser desenvolver todas essas cadeias produtivas. Quando se olha os modelos de desenvolvimento da Europa, professor, eu quero o seu cronômetro, senão eu vou falar a manhã toda. Ligue aqui o seu cronômetro, senão me perco. E quando se observa o desenvolvimento lá da Europa, o que a gente verifica é o seguinte: as regiões se agarram com um único produto. Você observa a França, nós somos convencidos a tomar champanhe na noite de Ano Novo. E isso é um convencimento mercadológico. Por que tomamos champanhe e não açaí? Porque nós não brindamos o Ano Novo com açaí. Açaí é muito mais saudável, é muito mais agradável, é muito mais regional. Se nós usássemos realmente a nossa realidade como queremos para nós, talvez nós pudéssemos convencer alguém mais no mundo que a nossa realidade é boa. Mas nós preferimos a champanhe na noite de Ano Novo. Se nós usássemos o tambaqui para as celebrações da Páscoa e não o bacalhau de Portugal, talvez fosse mais interessante. Porque se nós convencermos a nós mesmos que os nossos produtos são bons, talvez a gente convença mais alguém. Se nós não conseguimos convencer nem a nós mesmos que a nossa realidade é boa, que é possível ser desenvolvida, que a nossa realidade é interessante, se nós não vendemos nem para nós esse conceito, será impossível vender para alguém mais no mundo. Então, por isso que eu digo que o primeiro problema nosso é um problema de pensamento, é um problema de conceito equivocado. E o segundo é um problema de falta de necessidade. A gente entende que é melhor ser colônia e comprar champanhe, importar o bacalhau e assim por diante. E o terceiro ponto é a baixa prioridade. Nós repetimos tanto que existe uma riqueza na biodiversidade amazônica, isso é só uma hipótese. Isso é uma hipótese que existe uma riqueza. Eu preciso transformar essa hipótese em fato. Se eu tiver 30% do PIB do Amazonas baseado no produto do Amazonas, essa hipótese talvez seja válida. Por enquanto, para mim, eu tenho refutações dessa hipótese, porque o Amazonas tem importado borracha da Ásia para fazer motocicleta aqui em Manaus. Isso é exótico, mas isso é um fato. Por que não trazemos borracha da Amazônia? Porque nós não queremos, porque nós entendemos que isso não é uma prioridade. Por que fazemos isso? Explorando um pouquinho do passado para chegar no caminho e responder a sua pergunta. Porque no passado nós usamos de maneira irracional a floresta e aí criamos um protecionismo tolo, um protecionismo infantil. Como falado aqui no primeiro dia, nós queremos proteger para quê? Para quem? De quem é o interesse essa proteção extremada que eu chamo de protecionismo e o senhor chama de conservacionismo? Para que isso? Isso não é meu interesse, eu não posso deixar meu quarto fechado com as esculturas do Rodin e as telas do Renoir. Eu preciso colocar isso no museu, preciso colocar no Louvre, preciso colocar no Museu da Amazônia, no Musa. Tem um Musa aqui. E que pesquisas fazemos lá? Como atraímos turistas para lá? E nós precisamos, então, evoluir para a proteção
dessa biodiversidade, para que seja garantida essa biodiversidade, para o desenvolvimento e para a geração de riqueza, porque, como diz um empresário irmão meu, nós não somos ricos. Então, como nós não somos ricos, nós precisamos desenvolver e gerar riqueza. E qual o método para essa governança por conta desse custo de oportunidade? Eu sugiro que a gente pare de encarar a Amazônia como uma coisa só. Não somos uma coisa só, existe uma diversidade grande. É necessário separar em mesorregiões e definir 5 produtos, apenas 5 produtos em cada mesorregião. E aliar nesses 5 produtos todo o esforço científico possível do mundo inteiro para aquela região, para aqueles 5 produtos, para construir verdadeiras cadeias produtivas. Porque se nós ficarmos pesquisando programas de doutorados que ficam espalhando pela biodiversidade amazônica, todos nós sabemos que a copaíba cura a garganta. Eu já curei minha garganta várias vezes. Mas por que a copaíba não está no mundo inteiro? Porque existe uma série de problemas da biotecnologia, que eu aprendi alguns quando o professor Espartaco me convidou para lecionar nesse programa, mas existe um grande conjunto de problemas, como o senhor destacou no início, da inovação não tecnológica. Como colocar gestão nisso, como encontrar mercados, como convencer pessoas. Nós temos um monte de lacunas, de legos faltantes. Agora, se a gente ficar com um lego com a copaíba, um lego com a andiroba, um lego com o açaí, um lego com o cupuaçu, não vai dar para juntar. A gente não tem tanta gente com capacidade empreendedora, com capacidade científica verdadeira para conectar e fazer a Amazônia acontecer. Eu acredito que a gente precisa encontrar caminhos que priorizem em mesorregiões, em municípios, 5 produtos, respondendo a sua questão colocada. E talvez um caminho seja criar uma década. Eu proponho aqui a década da Amazônia na ciência e no empreendedorismo brasileiro. Anos atrás, nos Estados Unidos, foi criada a década do cérebro, durante o governo Bush. Isso oportunizou uma série de desenvolvimentos de projetos de neurociência que hoje permeiam a gestão, que hoje permeiam as pesquisas médicas, que hoje permeiam vários campos de conhecimento, depois de uma década de pesquisas sobre o cérebro. Nós precisamos de uma década no Brasil de pesquisas sobre a Amazônia, mas não pesquisas do ponto de vista apenas científico, pesquisas do ponto de vista empreendedor. Como liberalizar? Como produzir na Amazônia? Como acabar com as barreiras de produção? De fato, eu entendo que nós precisamos tirar o governo da frente. O governo regula demais, é necessário desregular para fazer alguma coisa aqui. Precisamos atrair capital de risco. Como o senhor falou, a Apple, dias atrás, passou de $1 trilhão de valor de mercado. A Amazon.com está para passar de $1 trilhão de valor de mercado. Ontem e hoje, ela passa de $1 trilhão de valor de mercado. Não são mais os governos que têm o dinheiro para conduzir pesquisa e desenvolvimento. Quem tem o dinheiro são os fundos de venture capital. Só para os senhores terem uma ideia, só de investimento em startups para saúde digital, em 2017 se gastou quase $6 bilhões só para a saúde do setor digital. Nós precisamos transformar o Amazonas, a Amazônia, numa grande startup. Aqui é uma grande startup e cada mesorregião tem que ter a agilidade e a velocidade de startup para ter a coragem de pegar pesquisadores de doutorado da UEA, do Dinter, que está aqui apresentando vários trabalhos, e colocar 15 pesquisadores em torno de um único tema. Vamos explorar 15 pesquisadores de doutorado, apenas a cadeia da copaíba. Só isso, sobre todos os aspectos. Vamos pegar 50 pesquisadores de mestrado só para o tema copaíba. Vamos pegar 200 alunos de graduação e botar só no tema copaíba. Eu não tenho dúvida que se nós colocarmos ciência nisso, a gente vai encontrar um monte de coisa. E depois, vamos falar para o mundo, quem quiser mais vir para cá estudar a copaíba, vocês são bem-vindos.
As universidades internacionais atraem cérebros brilhantes de todo mundo. Nós não podemos ter só o senhor que veio da Alemanha, temos que ter todos os seus colegas brilhantes aqui, não só o senhor. Nós precisamos ter dos Estados Unidos, precisamos ter de todos os lugares. Então, é necessário que nós atraiamos cérebros para cá. E eu já vou concluir, professor, já vi o seu cronômetro. Nós precisamos, por fim, atrair capital. Precisamos atrair capital, e esse capital não será do governo, será de capital de risco. O governo brasileiro não tem dinheiro nem para fazer o básico. A gente não consegue nem construir estrada na região, não consegue construir porto, nem aeroporto. Mas eu voltarei depois, como disse ele, fiquem aí, fiquem ligados para a gente seguir nessa conversa. Obrigado. Olha só, muito interessante, Augusto, essa questão do conceito e necessidade. Mas tem uma partezinha interessante que nós vivemos recentemente aqui no estado do Amazonas, que é bom lembrar dentro desse contexto. Sabe como é que nós batizamos o pirarucu salgado na Amazônia? O estado fez isso, teve um programa do estado para isso. Nós o chamamos de bacalhau da Amazônia. Por que não chamar de pirarucu mesmo, né? Pirarucu é um nome indígena, bonito, tá certo? Significa barriga vermelha, né? Peixe de barriga vermelha. Então, essa é uma questão. Mas pior do que isso, nas cartilhas das crianças, em vez da gente ter o pirarucu, ter o tambaqui, a gente tem a carpa como exemplo de peixe. Sabe qual é a cor do rio na cartilha das crianças? Azul. Aonde tem rio azul na Amazônia? Então, a conexão do menino com o seu ambiente é fundamental para o desenvolvimento, é fundamental para a exploração do que está escondido na biodiversidade, é fundamental para o desenvolvimento da Amazônia. E essa questão tem uma forte conexão com o que Peter vai trabalhar em seguida, que é a questão da economia verde e geração de empregos. Na ementa dele, ele diz o seguinte: cultivos agrícolas e pecuárias são mais empregadores na Amazônia em comparação com os produtos da floresta. Portanto, Peter, quais são as políticas que poderiam estimular o desenvolvimento local? Como aproveitar o alto potencial do uso sustentável da floresta e da pesca para agregar valor localmente? Muito obrigado. Bom dia, é um prazer, um honor estar aqui com vocês, participar dessa mesa. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de ficar um pouco com essa ideia da caixa de Lego e de que se pode fazer com isso. Essa sessão é sobre governança. E a nossa experiência é que nesses debates sobre um desenvolvimento sustentável, você tem muita opinião forte, você tem relativamente pouca informação válida, sólida e poucas tentativas de pensar o que você pode fazer dessa caixa de Lego, né? Quais são os futuros possíveis e como dariam e quais seriam os impactos econômicos, sociais e no meio ambiente. Então, aplicando essa ideia à Amazônia, utilizamos uma matriz de contabilidade social, um modelo computável de equilíbrio geral, para entender como funciona a economia atual e quais seriam os futuros possíveis. E isso leva a uma série de constatações interessantes. Uma, a floresta emprega muito mais gente do que se pensava. Não sei qual seria a sua estimativa do emprego na pesca dos rios, por exemplo. Quantos amazonenses vivem disso? O quanto a gente
ganha a sua vida, a sua subsistência no uso da floresta. Os números que nós achávamos eram 3 vezes maior do que saía nos informes administrativos. Então, como você vai fazer uma política, como você vai definir uma política se os dados básicos, mais básicos, são falsos, né? E fizemos também a comparação entre a capacidade de diferentes produtos e setores de alavancar a economia. Quais são os multiplicadores desses setores? Se esse setor cresce, se essa atividade, essa cadeia de valor cresce, o que acontece no resto da economia? E o resultado é que a agropecuária não traz mais desenvolvimento para a Amazônia do que o uso da floresta. Não tem um multiplicador maior. Emprega mais gente, sim, mas não acelera o desenvolvimento da região, né? Todos os setores na Amazônia atual têm um problema fundamental, e acho que a preocupação de vocês dois vai nesse sentido, que a economia da Amazônia funciona como uma colônia do resto do Brasil e do resto do mundo. Ela tem uma enorme dependência de importações e as cadeias de valor são muito curtas e agregam pouco valor, né? Isso faz com que, se você compara os multiplicadores econômicos de todos os setores da Amazônia com o resto do Brasil, são muito maiores no resto do Brasil do que aqui. Então, alavancar essa economia é muito mais difícil no setor que for, né? Essa metodologia para ver o que a caixa de Lego poderia dar como desenhos possíveis, também mostra, dá uma visão macro e acho que mostra que o desafio é grande no sentido que muitos dos produtos que geram muita expectativa e muita esperança, os produtos não madeireiros, a borracha, a copaíba, açaí, assim por diante, são nichos, né? Se você olha num panorama macro, você precisa de muito crescimento nesses produtos para chegar a uma contribuição significativa à economia amazonense. Então, eu acho que a conclusão disso é para a orientação do futuro é que o caminho atual não funciona, né? Ele deixa uma região rica, naturalmente muito rica, com muita gente pobre e com um índice de desenvolvimento muito baixo, né? Então, esse modelo não deu certo. E tem uma solução fácil, não. Mas eu acredito muito no que o Marcelo, da Agropalma, disse no primeiro painel desse congresso, que é uma enorme riqueza que vale a pena guardar, porque essa riqueza só aumenta, né? E tem o que é preciso fazer é aproveitar esse leque de oportunidades que existe. O passado estava muito com essa ideia da solução única, né? Os megaprojetos. Você acha uma solução, você tenta aplicar essa solução única. Eu acho que essa região naturalmente não se presta para isso. É grande demais, é diversa demais e tem oportunidades, um sinnúmero de oportunidades que você não pode resumir numa alternativa de desenvolvimento. O meu tempo da primeira rodada, eu posso chegar a ser mais concreto na segunda. Muito obrigado, Peter. Muito bom, muito bom. De fato, esta questão do comportamento e da visão, não só de outras partes do Brasil em relação à Amazônia, mas também do exterior em relação à Amazônia, é uma coisa que está relacionada aos tempos muito antigos do processo de colonização dessa região.
Quando nós tínhamos a linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em duas partes, passava de Belém, descia até o Rio Grande do Sul. Aqui na Amazônia, os portugueses começaram a invadir o lado dos espanhóis e, diferente do que faziam no resto do país, eles fundavam um vilarejo, botavam uma pedra imensa na entrada do vilarejo e davam o nome de uma cidade portuguesa. Por isso que nós temos nomes portugueses nas cidades aqui da Amazônia: Belém, Santarém, Óbidos, Barcelos e assim vai. No resto do país, os portugueses faziam diferente, eles davam o nome às cidades do santo do dia. Por isso, São Paulo, São Sebastião do Rio de Janeiro, Bahia de Todos os Santos, São José dos Campos e assim sucessivamente. E com isso, a gente foi, na realidade, ocupando aquele espaço vazio dos espanhóis e usando aquilo como um quintal mesmo, tá certo? Para abastecer o lado que já estava colonizado pelos portugueses. Espanhóis não tinham dinheiro para mandar os portugueses embora. E aí chamaram um brasileiro, Alexandre de Gusmão, para contornar aquela situação. E Alexandre de Gusmão, brasileiro de Santos, criou uma figura jurídica chamada uti possidetis, que significa possui de direito quem possui de fato. E aí os portugueses ficaram na parte que pertencia aos espanhóis por meio de um tratado que passou a ser chamado Tratado de Madrid. E esse mesmo tratado reconhecia a presença espanhola do lado dos portugueses na Ásia, que eles também invadiram lá na Ásia. E com isso a gente ficou com esse imenso vazio que servia basicamente para as especiarias, para coleta de material, para coleta de produtos da floresta para mandar para outros lugares. O Brasil assume a feição que tem hoje a partir deste momento, com exceção da incorporação do Acre, que acontece bem mais tarde na história do Brasil. Portanto, esta questão já vai nos conectando com o próximo ponto que Cláudio deve abordar. Como mudar, então, a cultura de gestão, que não é só a invasão, só a coleta, tá certo? Qual o papel da tecnologia dentro desses processos, né? Como é que a gente constrói uma independência financeira? Só coletando, só extraindo da floresta o material, né? Como implementar um modelo de gestão no qual as áreas protegidas, que representam uma considerável parte da Amazônia, podem ter uma governança melhor dentro desse contexto? Ótimo, obrigado. Acho que um dos temas que eu tenho prestado atenção em tempos mais recentes é nos jovens, a situação dos jovens e o futuro dos jovens. E se a gente voltar à primeira parte do que eu falei, eu fico sempre pensando assim, mas os jovens da Amazônia, eles conseguem ver isso? Eles vislumbram essa possibilidade? E eu, por força de um prêmio que eu ganhei de empreendedor social do ano no Brasil em 2009, que é dado por uma fundação que é parte do Fórum Econômico Mundial, o famoso fórum que acontece na Suíça todos os anos, eu frequento o fórum a cada 2 anos, mais ou menos. E lá eu descobri que o fórum tem um grupo de jovens que estão muito ligados a ele, que eles chamam de Global Shapers. Quer dizer, aquelas pessoas que estão moldando o mundo. Jovens que estão moldando o mundo. E essa gente é gente de no máximo 30 anos, que já constituiu pelo menos uma empresa, muitas vezes 2 empresas. Então são empreendedores bem ferozes, assim, muito empreendedores, jovens muito empreendedores. E eu aí converso muito com eles, tentando aprender com eles, para tentar pensar o futuro. E eles, eu descobri que tem muitos Global Shapers brasileiros, e eles se organizam em centros que eles chamam de hubs. Manaus tem um hub de Global Shapers.
E eu, curiosamente, conversando com eles, fui olhar o que fazem os Global Shapers de Manaus, porque eles têm um site com o hub deles, onde diz o que eles fazem. E eu fui olhar. Tem 25 Global Shapers em Manaus. Nenhum trabalha com biodiversidade. Nenhum, zero. A vasta maioria trabalha no mundo das tecnologias digitais, das novas startups do mundo digital. O que é perfeitamente compreensível, até porque Manaus também tem essa grande característica. Manaus é muito moderno nesse sentido. Mas eu fiquei frustrado, porque eu pensei, pelo menos um tinha que trabalhar com biodiversidade, uns 2 ou uns 3, né? Mas isso não é tudo. Então, o que eles estão olhando? A caixa do Lego na cabeça desses jovens é a caixa de Lego da Califórnia, não é a caixa de Lego do Brasil. A caixa do chip de computador é a caixa da Califórnia, dos Estados Unidos. Não é a nossa caixa, na minha visão, é a nossa biodiversidade. Muito bem. Enquanto isso, os jovens dos países desenvolvidos, e principalmente os jovens americanos, estão entrando fortemente na caixa de Lego da biodiversidade. Principalmente com os avanços modernos das tecnologias na área de genética. Então, hoje, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países do mundo, tem laboratórios inteiros de jovens criando novas empresas a partir de negócios que envolvem a genética e a biodiversidade. E não são poucos, são muitos. Tem laboratórios comunais, como eles chamam, inclusive. As empresas que montam grandes laboratórios sofisticados, onde os jovens vão lá e fazem os experimentos deles sem precisar ter um grande laboratório. Isso está acontecendo assim brutalmente. Então, se nós bobearmos, eu tenho um certo receio de nós perdermos o trem da história. E o avanço da genética das tecnologias de genética são tão fortes nos tempos atuais, que as duas tecnologias, uma mais antiga, que permitiu os genomas, a produção de genomas, e a outra mais recente, que chama CRISPR, que permite cortar pedaços de genes e colar no sistema genético de outra célula, estão fazendo uma verdadeira revolução. Então, nós precisamos trazer de volta isso para nós. E os jovens brasileiros, a gente precisa botar no mindset, na cabeça dos jovens brasileiros, para entrarem nisso com força total, porque isso vai ser parte do nosso desenvolvimento do futuro. Mas não é só isso. Eu trabalho muito com jovens aqui do Baixo Rio Negro. Minha organização trabalha com 28 comunidades do Baixo Rio Negro. E eu perguntei a eles, o que vocês querem para não ir para Manaus? Porque nós precisamos olhar para o interior da Amazônia, né? Tem um interiorzão aí, cheio de gente, cheio de jovem, que só consegue pensar, aqueles que estão mais próximos de Manaus, eles só conseguem pensar em Manaus. Eles querem vir para cá, porque é onde tem emprego, é onde tem as aspirações deles. É um mundo moderno. A pessoa não quer mais ficar fazendo aquilo que os pais deles faziam. E, para mim, eu achei que, em primeiro lugar, das aspirações dos jovens daqui, seria educação. E não foi, não. Foi banda larga. Internet com banda larga. E é perfeitamente compreensível que eles queiram a internet com banda larga, porque isso te põe, mesmo no interior, te põe no mundo. E te põe num processo interessantíssimo de desenvolvimento a partir do local que você está. E eu fico fascinado com isso. E é isso que eu estou falando, que nós precisamos, são políticas públicas que não são tão complicadas, e que o Brasil precisa criar essas políticas públicas. São relativamente simples e que dá para fazer tranquilamente, mas não anda. A gente está fazendo mais do mesmo. As políticas públicas estão a favor da continuação do avanço da pecuária sobre a Amazônia. As políticas públicas estão contra continuação contra o avanço de enormes obras, e obras são importantes, mas não necessariamente enormes obras. Então, nós precisamos ter uma política pública diferenciada em relação a isso e considerar os jovens como um ponto fundamental nesse processo que nós estamos querendo fazer
de um novo Brasil e de uma nova Amazônia. Bom, finalmente eu queria falar das áreas protegidas, porque metade da Amazônia está em áreas protegidas. 45, se você considerar as reservas do Código Florestal, é mais da metade da Amazônia. E eu acho que isso é importante. Tá? Nós estamos, é um tesouro que a gente pode guardar na forma de área protegida. Mas também não pode ficar totalmente isento de participar do desenvolvimento da Amazônia. E aí, o governo brasileiro foi muito hábil em criar áreas protegidas, mas não está sendo tão hábil em implementá-las, em colocar pessoal, em colocar gente para trabalhar e em transformar, que é o que eu acho que deve acontecer, essas áreas protegidas em epicentro de um desenvolvimento, no centro de um desenvolvimento do interior da Amazônia. Porque o interior da Amazônia é muito vazio, mas tem áreas protegidas e tem gestores de áreas protegidas que podem ser, a partir deles, se criar um desenvolvimento usando a área protegida e o seu entorno. E isso dá para fazer, e dá para fazer com... não precisa de grandes negócios para fazer isso, mas pode fazer um grande avanço usando coisas modernas mesmo, pagamento por serviços ambientais, ou biomassa e energia, ou biotecnologia, ou todo o conhecimento que eu vim mencionando até agora. Então, se a gente, na minha visão, se a gente quer chegar a um desenvolvimento amazônico dentro de uma modernidade grande, dando um salto do século XIX ao século XXI, e aí eu adorei quando você falou isso, nós precisamos, a partir de nós mesmos, brasileiros, e nossos irmãos da América do Sul, que também fazem parte do processo, liderar uma história. Nós precisamos fazer uma liderança que permita que o resto do mundo entre na nossa história, porque nós vamos precisar de conhecimento, e esse conhecimento pode ser buscado no resto do mundo, mas que entre na nossa história sob a nossa liderança. E se nós não liderarmos, entra sem a nossa liderança e acontece. Mas nós temos que liderar esse processo, nos juntarmos principalmente aos nossos irmãos da América do Sul, nesse sentido, e formular uma nova ocupação intelectual do conhecimento da Amazônia. Não uma ocupação pela destruição, mas uma ocupação intelectual do conhecimento. E assim eu acho que nós podemos caminhar para o futuro. Eu vou encerrar com uma frase que está num relatório que eu e o professor Carlos Nobre escrevemos há uns poucos anos atrás, e que define um pouco isso que eu estou falando. O que eu gostaria, o que eu sonho, é que a Amazônia seja a base para o desenvolvimento de uma nova economia tropical, baseada em ciência, tecnologia e inovação, aplicada aos ativos biológicos naturais da floresta, integrando os países da região e com as suas comunidades humanas, fazendo parte deste todo e ganhando com essa mudança. Obrigado. Muito bom, Cláudio. Muito bom. Obrigado. Definitivamente, concordo com você inteiramente nisso. Nós precisamos de modelos para reconectar os nossos jovens com a sua cultura, com o seu ambiente e com a própria floresta. Eu me lembro da questão que nós estamos tratando agora na área de pesquisa, envolvendo a parte molecular, genética, utilizando uma ferramenta nova chamada Environmental DNA, o eDNA. Não precisa mais coletar peixes. Eu coleto um pouco de água e consigo identificar todas as espécies de peixes que transitaram por aquele lugar. Tá certo? Basicamente, isso é um banco de dados imenso, Big Data, tá certo? Que trata disso em nível mundial. Felizmente, a gente ainda não tem, ou infelizmente talvez, mas a gente não tem esse banco de dados para as mais de 3.000 espécies de peixes que a gente tem na Amazônia. Mas, tão logo tenhamos, biopirataria, pelo menos para esse grupo, vai ser uma palavra do passado, porque isso vai estar basicamente em banco de dados. E eu acho que daí isso conecta um pouco com o que Augusto vai tratar agora nessa segunda parte. Quais seriam os projetos prioritários para implementar uma política desenvolvimentista para a nossa região? Como suprir o déficit de governança na região?
Bom, obrigado pela provocação, parabéns novamente aí pela sua fala. Me parece que esse déficit de governança, ele existe porque o governo ele só está preocupado com os impostos que ele arrecada. Existe no nosso governo um entendimento que faturar 25 bilhões de dólares ou 41 bilhões de dólares no seu auge com o polo industrial de Manaus já gera imposto suficiente para ele fazer o que ele quer fazer. Não há um interesse em outras coisas. Para dar um exemplo para os senhores e senhoras, das vendas totais de medicamentos no Brasil, em 2011, 18 bilhões de dólares foram todos os medicamentos. São mercados grandes. Em 2017, o mercado brasileiro de medicamentos foi 17,79 bilhões de dólares. Nós faremos com cada um dos poucos medicamentos daqui uma parcela pequena disso, como o senhor refletiu. Não vai ser uma mega influência. A grande questão é como fazer esses vários pequenos projetos. Nós precisamos de vários pequenos projetos para que possamos sair dessa situação atual. Se nós queremos um mega projeto, é pouco provável. Mas se nós fizermos vários pequenos projetos que consigamos realizá-los verdadeiramente e não só construir histórias e publicações, encher de poeira, essas publicações, hoje nem enche mais de poeira, nem para isso serve, fica no banco de dados na internet, não serve nem para gerar emprego, para limpar a poeira, não serve para nada, são pesquisas jogadas fora. Nós temos um monte de pesquisas jogadas fora porque elas não têm conexão entre si, elas afundam no rio. É igual grão de areia jogado no Rio Negro, ele vai para o fundo, vira sedimento para peixe. A gente precisa transformar essas pesquisas em pesquisas que sejam as pesquisas básicas, é claro, que sejam na sequência transformadas em pesquisas aplicadas para gerar negócios de pequena escala. Tive um aluno de mestrado recentemente que ele fez uma pesquisa super interessante como usar o caroço e o resíduo do açaí para fazer um composto para construção. Como juntar esse aluno com todos os demais produtores de açaí? Como juntar isso com os empreendedores? Como chamar o Jaime Benchimol, que estava aqui no primeiro dia, ou o Denis, que estava aqui ontem, para indicar como costurar isso no empreendimento? Como chamar a Federação da Indústria, o Centro da Indústria, para costurar isso em empreendimento? Enquanto pesquisadores acharem que eles sabem ganhar dinheiro e sabem pesquisar, ou eles farão uma coisa ou outra, ou nós fazemos uma coisa ou outra. Na minha carreira, eu passei uma enormidade de tempo para acabar a graduação, porque eu tinha uma startup de tecnologia. Na época, eu não chamava de startup, a gente chamava de empresa. Quando eu vendi ela, que eu fui acabar a graduação. Não dá tempo, ou você estuda ou você ganha dinheiro. Você precisa juntar os dois perfis diferentes, precisa juntar essas pessoas com visão diferente. Então, essa governança precisa construir essa visão diferente para juntar as cadeias produtivas em poucos produtos, pequenos produtos, com muita gente fazendo ciência verdadeira. Eu vou fazer uma provocação acadêmica aqui. O que nós temos visto aqui é pouca ciência e muito papel, muito texto. É meio arriscado falar no meio de pessoas tão ilustres do meio acadêmico, mas o que a gente tem produzido aqui é papel. Isso não é ciência, ciência é outra coisa. Nos Estados Unidos, você vê dentro de uma universidade, a empresa dentro da universidade. Aqui, se nós falamos em colocar a empresa dentro da universidade, você é mal visto, você vai ser atacado, você vai ser colocado como mercenário, como um homem do mercado, como qualquer coisa assim horrorosa, ou vão te chamar de conservador, ou qualquer coisa assim que faça você parecer exótico e não ser do clube, que não acredita, que pensa outra coisa. Não existe o mínimo respeito sobre a diversidade de pensamentos. O que nós precisamos é colocar empresas junto dos projetos científicos. Enquanto não tivermos empresários atuando junto com a academia e fazendo negócios e ganhando dinheiro, e pagando royalties, pagando os direitos de propriedade intelectual para a universidade, contribuindo da sua forma, isso não será possível. Ou seja, romper essa
barreira do não desenvolvimento precisa de empresários. Empresários brasileiros. Eu fiz uma contagem dos meus colegas de graduação, eu passei 8 anos fazendo faculdade, o dobro do tempo normal, porque eu estava empreendendo. Eu fiz uma contagem, eu conheci muita gente ao longo de 8 anos. Dos meus colegas, 22 deles, daqueles que concluíram no tempo certo, estão morando hoje no Canadá. Eu contei apenas no Canadá, só um país. Eu contei 22 colegas que foram para o Canadá. A minha formação de graduação foi ciência da computação. A lógica é buscar essa onda, mas a capa da Economist de hoje é que o Vale do Silício, eu vou resgatar aqui para eu ler direitinho, o que está na Economist de hoje é por que as startups estão deixando o Vale do Silício. Essa é a capa da Economist de hoje. A gente sempre está olhando um passo atrás. A gente está olhando para o Vale do Silício como se ele fosse a Meca. Não é a Meca, o Vale do Silício é passado. É passado. A biotecnologia é o futuro. No entorno de Boston tem uma enormidade em Cambridge de companhias fazendo startups de biotecnologia, remédios para a cura de pequenas doenças que custam uma fábula. E você chega na universidade em Cambridge, estão lá os auditórios da empresa, patrocinado por aquela empresa. Você tem o prédio dos grandes laboratórios do lado do prédio da universidade. Você sai de uma porta, atravessa para outra porta do outro prédio. O mundo desenvolvido ele é desenvolvido porque ele junta ciência com empreendedorismo. Nós somos atrasados porque nós botamos em 2 castelos separados, colocamos um fosso no meio e enchemos de jacaré o fosso. E um atirando no outro, o empresário dizendo que o pesquisador não sabe o que é negócios, e ele está certo, e o cientista falando que o empresário não entende de ciência, ele está certo também. Só que os dois pensam que o outro é idiota, e os dois são inteligentes. A gente precisa reconhecer que há inteligência no meio empreendedor empresarial e que há inteligência no meio científico. Mas nós gostamos de atacar uns aos outros, nós não temos uma única tribo, como se fossem 2 tribos. Para usar um pouco da nossa linguagem amazônica, nós precisamos colocar essas tribos para conversarem. A gente não conseguiu fazer isso nem no DINTER, professor Marcovitch. No DINTER da UEA, agora com a USP, nós do Centro da Indústria, eu coordeno a Comissão de Logística no Centro da Indústria, nós não conseguimos discutir sobre as linhas de pesquisa das teses. Troquei e-mails, falei com o professor Esbraja, falamos sobre reunião, mas não conseguimos conversar nem entre nós. Isso porque a indústria do polo industrial de Manaus paga centenas de milhões de reais para financiar o UEA. Então, nem assim se consegue. Então, é temerário o quanto a gente gasta de recurso público, e todo recurso público, no fundo, é um recurso privado. Porque cá entre nós só existe recurso público se existe imposto, e só existe imposto se existe empresa. E só existe imposto se existe compra e venda. Então nós temos uma visão arcaica do mundo. O mundo contemporâneo é um mundo diferente do que as nossas mentes estão pensando. Na minha visão, é claro que vocês todos podem discordar de mim, eu não quero convencer ninguém a mudar de ideia. Vocês podem continuar pensando o que vocês querem. Também só peço para vocês que vocês não queiram me convencer do contrário. Eu estou apenas explanando aqui a minha opinião porque me deram esse microfone. Então, a lógica de romper essa inércia é a lógica de aproximar as tribos. Precisamos fazer um encontro das tribos, se reunir em torno de alguma bebida, pegar algum caxiri, pegar alguma coisa da nossa região, água do Rio Negro, e conversar sobre como fazer, e eu insisto, 5 produtos por região. Não 200, não 500, não 1.000, 5 produtos. Se nós tivermos uma taxa de acerto de 20%, a gente vai fazer uma coisa. 5 produtos, eu insisto, 5 produtos por região. Com quem? Com as pessoas locais, lideradas pelos locais, convidando os jovens que estão nessas localidades e mostrando para ele que ele pode pesquisar sobre as coisas da sua realidade. É que eles não estão vendo, eles estão indo na internet, como todos nós, e vendo que o Jeff Bezos ficou bilionário.
vendo que o Bill Gates ficou bilionário, então ele quer ser bilionário. Temos que ver como a família Benchimol fez, como as famílias empreendedoras, os pioneiros, como o professor Marcovitch busca também. Temos que discutir a história dos pioneiros. Como se faz isso aqui? Como se faz isso dentro da lei? E aqui nós encontramos muitos motivos para não fazer. O nosso grande desafio é parar de discutir como não fazer, ou por que fazer está errado. Nós temos que parar de discutir que houve erro. É claro que houve erro. Se eu pegar qualquer projeto de qualquer um de nós, você só terá feito algo na vida se você estiver errado. Nós queremos encarar o mega desafio da Amazônia sem errar. Desculpem, não dá para encarar a Amazônia sem errar. Nós erraremos, e aí vamos consertando enquanto andamos, porque não dá tempo para achar essa perfeição. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Augusto. Eu acho que reflexões desse tipo são extremamente importantes para um alinhamento que é necessário. Eu tenho destacado muito que a ciência precisa explicitar a sua função social, né? Mas também precisamos usar a informação científica. Recentemente nós compramos informação sobre águas da Amazônia de universidades italianas. Certo? Então, isso é complicado. Para a gente fazer biotecnologia de altíssimo nível, como o que está sendo feito no mundo hoje, evidentemente que nós precisamos de toda sorte de informações robustas. Nós só pudemos tratar da Zika recente no Brasil porque tínhamos informações básicas sobre os processos todos de evolução daquela doença. Informação é tudo, mas infelizmente não está na Globo. Tá certo? Então eu acho que a gente precisa sim colocar a ciência no colo da sociedade. Mas vamos passar para o ponto seguinte, que guarda uma conexão também com esses aspectos que tratamos aqui. Peter, como os aumentos da produtividade, do uso do solo e do trabalho levariam a uma elevação de renda e da qualidade de vida das populações locais? Quais são os casos de transformação de cadeias de valor que podem contribuir com isso? Obrigado. Eu vou pegar carona no que foi falado pelo Cláudio e Augusto em termos de jovens e expectativas e também do startup. Parece-me que é necessário avançar simultaneamente em vários frentes. Não pensar só no futuro, mas também atender a quem está no local hoje e que tem expectativas, que tem esperanças, que está vendo o seu futuro. E aí entra essa pergunta da produtividade. Aqui não dá para entrar muito em detalhe, mas se você olha as atividades atuais do uso da terra, uso de recursos naturais, você tem muita gente com muito pouca qualificação, você tem uma renda muito baixa, e isso explica em boa parte a baixa produtividade que existe nesse setor. Então, para evitar um desmatamento adicional, que seria uma perda de um capital muito valioso ao futuro, é necessário investir no aumento da produtividade nas atividades agropecuárias, tanto em termos de produtividade por hectare, como de produtividade por hora trabalhada. E isso aí tem uma grande falta de transferência de tecnologias que existem há muito tempo, né? Conversamos sobre isso antes do painel, mas não chegam a quem deveria ter acesso a essa tecnologia. Tem uma enorme falta de escala, e isso acho que tem a ver com também criar instituições sociais, né? Permitir melhor associar atividades, chegar a produzir volumes e comercializar volumes muito maiores do que é o caso hoje. Duas
coisas para ter como orientação seria agregar valor, e tem muitas oportunidades que existem hoje que não são aproveitadas nesse sentido, agregar valor na região e aproveitar mais insumos locais, né? Coisa que você levantou também, isso não acontece em boa medida, porque as cadeias existentes são muito deficientes. Algo que seria importante de fazer seria investimento em capacidades. E eu acredito que, além da pesquisa que você falou, seria super interessante o resgate do conhecimento tradicional. Você tem um sinnúmero de ideias de como aproveitar essa biodiversidade no meio tradicional entre os indígenas e entre os caboclos. Então, muita dessa pesquisa poderia reinventar a roda nesse sentido, se você consegue resgatar esse conhecimento. Sim, é interessante investir em uso e desenvolvimento de tecnologias que tentam aproveitar melhor o que existe nessa região. Farmacêuticos, cosméticos, alimentos novos, de madeira, né? Eu acredito que a madeira é ainda um recurso enorme, muito pouco aproveitado. E, finalmente, muitas das empresas e os startups enfrentam grandes barreiras para se formar e para crescer. E seria um tema também de pesquisa e de diálogo de política, de mudança, evolução de políticas e de governança, ter uma visão mais clara do entorno institucional que existe hoje para o estabelecimento e o crescimento de empresas, em termos de leis, regulamentação, trâmites administrativos, o tempo que isso leva, o custo que isso tem, as entraves que tem, o acesso ou não que existe a serviços financeiros e não financeiros para desenvolvimento de cadeias de valor, porque tem uma grande deficiência. Isso talvez fecha um círculo. Ontem alguém do Pará falou sobre uma pesquisa das necessidades da agricultura familiar no Pará em assistência técnica. Qual foi o primeiro ponto que foi levado? O mais importante, a demanda maior. Então, chute. Formação em empreendedorismo. Os agricultores, os produtores, os pequenos produtores têm muito conhecimento técnico, sabem produzir o que estão fazendo, conhecem os seus produtos, conhecem os processos, eles não sabem gerar uma empresa, mas eles têm uma empresa. E aí você aumenta muito a geração de renda, né, o saldo positivo dessa atividade econômica investindo nisso. Então, acho que o grande desafio é criar um tecido de apoio institucional que colocasse ao alcance desses tanto dos jovens formados na universidade como dos jovens do campo, os agricultores, esse apoio para o estabelecimento e crescimento de empresas, né? Bom, isso. Muito bom. Bom, eu tenho certeza que o desafio de um aprender com o outro, neste momento, já está plenamente cumprido. Tomei um monte de nota aqui no meu notebook e estou feliz com tudo isso. Eu gostaria de abrir para vocês, para a gente ter pelo menos 3 perguntas, não mais do que isso, porque a gente está com o tempo contadinho, perguntas bem direcionadas e rápidas para um palestrante específico, por favor. E depois eu vou pedir que cada um de vocês responda as perguntas rapidamente, com não mais de 1 minuto, e encerre a apresentação.
Bom dia, meu nome é Gleiriane, muito obrigada pela fala de todos. Por favor, professor Augusto, se o senhor já pensou em alguns dos produtos que podem compor essa lista de 5 produtos que o senhor sugeriu? Se tem algum produto que não pode faltar, enfim, se o senhor tem alguma sugestão para isso. Muito obrigada. Bom dia, eu sou Tânia, a professora de administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E eu fiz 2 pesquisas aqui na Amazônia sobre cadeias de valor, a cadeia de valor da madeira legalizada e a cadeia de valor do açaí. E eu cheguei às mesmas conclusões que os palestrantes aqui fizeram, que a região amazônica ainda é muito dependente de uma economia extrativa, né, de produtos primários, naturais, e exporta esses produtos primários para outras regiões do país, para fora do país, onde se agrega valor e, portanto, os lucros são muito maiores e o impacto nas economias dos países é muito maior. Então, a minha pergunta não sei, mas acho que os 3 podem responder, ou quem quiser responder, é, na percepção de vocês, a gente está falando muito do que precisa ser feito, né? Todos falaram, precisa isso, educação, precisa isso, precisa isso. Eu estou preocupada com quem vai fazer, né? Com quem deve iniciar esse processo de grande transformação do modelo econômico da região amazônica. Então, eu pergunto, qual é o papel das lideranças políticas, científicas e empresariais da região amazônica na condução da construção de um pacto que leve à transformação do modelo econômico da Amazônia para agregar mais valor? Como deve ocorrer esse pacto entre as lideranças? Porque eu acho que as lideranças políticas, econômicas e científicas têm um papel extremamente importante na condução dessa transformação. Muito bom. Cláudio, você responde essa, por favor. Depois, espera aí. A terceira aqui. Você fica... Professora Marta. Sou Marta Tostes, professora da PUC do Peru. Então, a pergunta é muito curtinha. Como é que a gente pode fazer? A fronteira não... A floresta não tem fronteira. O rio não tem fronteira. Como é que a gente pode fazer tudo isso, mas fazer junto com os outros países? Mas aí a professora Tânia me deu perguntou com quem. Eu quero só saber, dentro desses quem representa as próximas gerações. Como a gente faz com que não só sejam interesses de agora, senão também realmente interesses do futuro? Muito bem. Peter, tu responde essa e eu vou começar aqui pelo Augusto. Bom, pegando a primeira pergunta sobre os produtos, quais tem que estar? Cada um de nós vai ter uma lista. A minha lista certamente inclui tudo que nós já usamos da ambiência amazônica. Eu já usei copaíba para curar minha garganta e é maravilhoso. Já usei andiroba para várias coisas, é fantástico. Eu já usei capebra para curar minha costa e dor na costa, é fantástico. Tá bom, já tem 3 coisas. Vocês pensem em outras 2 aí, cada um de vocês. Eu diria que esse é o primeiro desafio. Comitês científicos, empresários, empreendedores, a indústria farmacêutica, serem atraídos para cá processos produtivos básicos que produzam fármacos na região. Hoje nós não temos facilidades para implantar a indústria farmacêutica aqui. Existiu uma indústria farmacêutica no Polo Industrial de Manaus, 2, elas não conseguem aprovar novos produtos. Exótico, o MCT e o MDIC não tem muito interesse da indústria farmacêutica aqui. É preciso, de fato, o pensamento ruim que nos trava nesse passado. A gente precisa escolher esses poucos produtos, eu já sugeri 3, vocês pensaram mais 2, e transformar isso em produtos de classe mundial, transformar isso em produtos que estejam na gôndola da CVS nos Estados Unidos, que estejam na gôndola da União Europeia, que esteja na gôndola em Tóquio, que esteja espalhado pelo mundo. Me parece que esse é o caminho. Obrigado pela pergunta. Alô? Está me ouvindo? Tá dando para ouvir?
Eu não... a sua pergunta é boa, é ótima, mas eu não sei se a gente consegue responder ela a contento. Eu dei 3 exemplos de coisas que eu vi, modificações grandes, que partiram de centros universitários ou de conhecimento, e que é uma junção de coisas que acontecem. E quando aquela junção dá certo, um grande empreendedor, um centro universitário, um centro de conhecimento e uma causa e tudo, você junta aquilo e faz uma revolução. Eu visitei recentemente a Fundação CERT, em Florianópolis. A Fundação CERT é uma mágica completa, porque a Universidade Federal de Santa Catarina não tinha escola de engenharia, há uns 30 anos atrás. Então, trouxeram do Rio Grande do Sul alguns professores para criar a escola de engenharia. Entre eles tinha um que tinha essa visão, 2 que tinham essa visão. E eles falaram, nós vamos criar engenheiros aqui na escola de Floripa, e eles não vão ter onde trabalhar, porque não tem indústria em Floripa, não tem onde trabalhar. Então, o que a gente faz? Nós não podemos só formar os engenheiros, nós temos que dar a eles a atmosfera, o ambiente de empreendedorismo. E criaram, com a Fundação CERT, o ambiente de empreendedorismo para eles, incubando, acelerando, e isso tomou um vulto que hoje Florianópolis é o grande centro de formação, de criação de conhecimento, tem um parque industrial moderno e extraordinário no norte da ilha, fez uma verdadeira revolução a partir de uma coisa simples. Agora, o que você vai ver é que na Amazônia, o governo não está compreendendo, as forças políticas não compreendem isso, mas a sociedade está compreendendo. Na próxima mesa, está ali o Mariano Senamo, que está ali no fundão, na próxima mesa você vai ver que a sociedade civil, já que não vão fazer, nós vamos fazer. Vamos tomar nas nossas mãos. E ele vai mostrar a experiência dele, que é extraordinária, que está nascendo nesse sentido. As pessoas não querem mais esperar, vamos fazer. E eu te dou mais, se vocês quiserem, eu tenho mais 3 ou 4 grupos que estão se unindo e se formando para fazer a mudança. Essa mudança que nós estamos falando aqui, de mudança de cadeias produtivas, de criação dos negócios, e a partir do desejo, porque as forças políticas não compreendem. Elas preferem, no meu modo de ver, nos manter no status quo, que é benéfico para elas. Obrigado, Cláudio. Peter. Obrigado. Tentando responder a pergunta sobre as futuras gerações, eu acho que tem 2 coisas. Uma é investir nessas gerações futuras e não reduzir as oportunidades disponíveis para essas futuras gerações. E aí quero lembrar que um dos resultados do estudo sobre o custo de oportunidade de não mais desmatar, o custo de oportunidade para o Brasil do desmatamento zero a futuro é de menos de 1% do PIB acumulado em 2030. É muito menos do que é disponível anualmente para crédito agrícola no Brasil. Então, seria uma coisa de preservar esse capital, essas oportunidades, não eliminar essa riqueza que as gerações futuras possam aproveitar. Segundo, estamos correndo o risco que o fato que esses muitos nichos ficam nichos e mesmo o total desses nichos não dá uma coisa apreciável, dá a impressão que isso não presta, não funciona. E a minha tese seria que nunca se tentou de verdade. Tem um sinnúmero de pequenos investimentos descontínuos e alguns prosperam e outros que não, mas não tem uma resolução de realmente colocar dinheiro e persistir com esse esforço. Como foi feito no programa Etanol, por exemplo, né? O álcool foi desenvolvido durante 30 anos com esforço consistente. Não foi um sucesso assim
da noite para o dia. E uma inspiração, talvez, quando eu estava na UIT ainda, o Vietnã. Economia Emergente nos pediu um programa de apoio para formar 10 milhões de agricultores em empreendedorismo. Eles queriam realmente chegar, massificar isso. Não é uma coisa de alguns formados, mas massificar essa ideia. E outro seria, todo mundo deveria ter acesso a esses serviços de apoio. Hoje ninguém tem. Né? Todas as reservas extrativistas, todas essas comunidades ribeirinhas deveriam ter acesso a esses serviços de ajuda ao desenvolvimento de empresas, serviços financeiros, serviços não financeiros, acesso à tecnologia. Hoje isso não existe. E eu acredito que não seria muito caro fazer. Né? Obrigado, Peter. Gente, deixa Adalberto, você me dá licença só para mostrar uma coisa que eu estou adorando, eu estou rindo. O relógio que eu uso é digital, moderno. Ele que veio da Europa, alemão, o que ele usa é vintage. Funciona? Muito bem. Muito bom. Gente, confesso que chego aqui muito feliz. Eu acho que a gente teve um painel fantástico, com exposições fantásticas, posições muito interessantes. Por favor, professora. Por favor, professor, pode concluir? Professor, podemos conversar sobre isso durante o café? Muito obrigado. Senhores, estamos, portanto, no final disso. Eu tinha anotado 3 ou 4 pontos aqui, vou pular esses 3, 4 pontos aqui para fazer essa conclusão como era de costume, mas a gente ficou fora do tempo e, portanto,
dou encerrado para isso. Mas antes disso, convido todos vocês, por favor, uma salva de palmas aos 3 painelistas que fizeram uma apresentação fantástica. Muito bom. Obrigado por todos. Senhoras e senhores, encerrado o painel 3 com o tema Governanças, Políticas e Incentivos, agradecemos a presença de todos os painelistas e neste momento faremos o intervalo para café e networking com retorno às 11 horas.